Vamos abrir a Bíblia, a palavra de Deus, no primeiro evangelho que foi escrito do Novo Testamento. Nós temos 4. Qual foi o primeiro? Qual foi o primeiro dos 4? Fala aí, Lucas. Qual foi o primeiro evangelho a ser escrito dos 4? Aí, meu seminário. Queria ter um filho assim. Marcos foi o primeiro a ser escrito. Não é isso? Vamos abrir lá em Marcos capítulo 9. Evangelho do Senhor Jesus, segundo a narrativa, por isso é Evangelho segundo Marcos. O Evangelho é de Jesus. Quem escreveu foi Marcos. Então é segundo Marcos, segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas, que eles são muito parecidos, e segundo João, que foi escrito aos gregos. Então é bem diferente. É considerado uma apologética, uma defesa da fé, o Evangelho de João. Marcos capítulo 9, a partir do versículo de número 14. A leitura é um pouco mais extensa, mas ainda é recomendada pela homilética, até 20 versículos é recomendada a leitura pelo pregador. Ficaremos dentro desta faixa. Quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles e os escribas discutindo com eles, e logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa e correndo até ele o saudava. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão discutindo com eles? E um do meio da multidão respondeu: mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído de um espírito mudo, e esse sempre que se apossa dele, lança-o por terra, e ele espuma, arranja os dentes e vai definhando. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Então Jesus exclamou: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Traga o menino aqui. E eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia deste menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu: esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração. Amém? Não estranhe a versão. Quem tem jejum, jejum está entre parênteses, não é isso? Creio que entre colchetes. Isso indica que os textos antigos, eles não trazem a expressão jejum. Se sua Bíblia tiver ali, todo o texto que estiver entre colchetes, né, João capítulo 8, por exemplo, a narrativa da mulher adúltera não é encontrada nos textos mais antigos. Então todo ele está entre colchetes, se você observar. Então Jesus diz, a última frase: esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração. Vamos orar então? Senhor, muito obrigado por mais uma noite, obrigado pelo teu cuidado, muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem nos abençoado.
Agora, Senhor, derrama desta palavra não só nos nossos ouvidos, mas também no nosso coração. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém ou não amém? Amém, amém e amém. O texto ele tem uma narrativa lindíssima e muito clara para que a gente possa entender. Jesus chama os discípulos e ele vai para o monte orar. Quando ele desce de lá, a coisa está pegando fogo lá embaixo, no pé do monte. Um homem está ali, a multidão está querendo bater nos apóstolos que ficaram ali embaixo, está todo mundo discutindo, e Jesus se aproxima e pergunta: o que vocês, os apóstolos, estão discutindo com esses homens aqui em meio à multidão? E aí um homem sai do meio da multidão que queria bater nos apóstolos e diz: mestre, eu tenho um filho e ele está atormentado por um espírito, e onde quer que esse espírito toma o meu filho, ele arrasta o meu filho, ele está provocando uma situação que nós não temos como controlar. E eu trouxe meu filho para que os apóstolos fizessem alguma coisa por eles, e eles nada puderam fazer. E aí Jesus fica olhando para ele e ele diz: mas se o Senhor puder fazer alguma coisa, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, Senhor, nós te pedimos. Jesus disse: se eu puder, tudo é possível aquele que crê. Você crê nisso? E o homem prontamente disse: Senhor, eu creio, mas se a minha fé não for suficiente, me ajuda na minha incredulidade. E Jesus então, repreendendo o espírito que estava sobre aquele homem, aquele jovem, ele caiu, ficou como morto, e as pessoas que estavam ao redor diziam: morreu. Jesus então, tomando-o pela mão, colocou-o de pé e disse ao seu filho. O pai se abraçou o filho, agradecido, e Jesus foi embora com os discípulos. Quando Jesus entra em casa, os discípulos eles estão meio que perplexos. Eles se aproximam de Jesus e dizem: Jesus, por que a gente não pôde expulsar aquele demônio que estava naquele menino? O que aconteceu? Jesus disse: esse tipo de coisa de espírito, ele só sai com oração. 3 coisas faltaram aos discípulos, que nós percebemos claramente nesse texto. A primeira delas está no versículo de número 19. Jesus olha para eles quando vê que eles não conseguem expulsar o espírito que está naquele menino, e Jesus disse: ó geração incrédula. Então faltou fé. Não adianta você querer orar se você não tiver fé. O pai do menino diz: Senhor, eu creio. E aí ele olha para Jesus e diz: mas se eu não tiver fé suficiente, aumenta a minha fé, me ajuda na minha fé. Então a primeira coisa que nós percebemos que faltou na oração dos discípulos foi fé. Jesus diz no versículo 19: vocês precisam ter fé, ou seja, ó geração incrédula. Incrédula que não crê. Se não crê, não tem fé. E faltando fé, faltou basicamente todas as coisas. A segunda coisa que nós percebemos que faltou nesse texto, Jesus vai dizer no último versículo: esse espírito não sai a não ser com oração. Vocês poderiam fazer qualquer coisa, mas se não for através da oração, não adianta que não sai. Não é um recitativo profético, um oráculo profético que é capaz de repreender aquele espírito. Não é uma declaração capaz, você fazer uma declaração de fé. É preciso que haja oração com autoridade. Eu gosto muito de contar quando me converti a Jesus, e eu estava chegando para uma vigília de oração, estava voltando da faculdade, e aí quando eu cheguei ao pátio, um rapaz da igreja, depois veio a ser seminarista, hoje ele é pastor, e ele disse: Celso, entra aí, porque a irmã do Sérgio, que também hoje é pastor no Guarujá, em São Paulo, disse: entra aí, porque a irmã do Sérgio, ela está possessa, e vamos lá expulsar aquele demônio. E eu, novo convertido, entrei no carro e fomos para Pavuna. Estávamos em São João, na rua São João Batista, e fomos para o outro lado, atravessamos o rio e fomos para Pavuna.
Quando chegamos lá, ele entrou na sala, eu encostei na porta da sala e fiquei olhando, e ela estava no chão, ela rastejava no chão para lá e para cá, e gemendo, e era uma coisa que eu nunca tinha visto. E aí ele chegou lá e disse: eu ordeno que você saia dela, e não saiu. Eu declaro que você saia dela, e não saiu. E eu, novo convertido, encostado na porta, depois lá da terceira ou quarta declaração dele, que não saiu, ele virou para mim e disse: faz alguma coisa. E eu, novo convertido, fazer o quê? Ele disse: canta alguma coisa para ajudar. E aí eu, novo convertido, não sabia hino, quase não sabia texto bíblico, nunca tinha passado por uma experiência daquela. Eu lembrei que no domingo anterior havia acontecido a ceia, e eu tinha aprendido só o refrão do hino da ceia. E eu, encostado lá, comecei a cantar, mas eu só sabia aquela frase: alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Eu encostava lá e eu voltava: alvo mais que a neve. Eu só sabia esse pedaço. E ele está lá, brigando, lá com o demônio, e nada de sair. Eu estou olhando aquela cena já, perplexo. Uma moça baixinha, cabelo curtinho, com a Bíblia na mão, passou na rua, escutou aquela gritaria lá dentro, tentando expulsar o demônio. Ela veio por detrás de mim e me cutucou para me perguntar alguma coisa. Eu dei um pulo, desesperado, olhei para ela, ela falou assim: o que está acontecendo? E eu pensei que já fosse o diabo que estava chegando para me agarrar, para levar junto também. E aí eu fiquei parado sem saber o que ia fazer. Ela falou assim: o que está acontecendo? Eu falei: ó, aquela lá está com um troço ruim nela, e ele está ali, mas não consegue tirar. E aí ela falou: eu posso ir lá? Eu olhei desse tamaninho assim, cabelo curtinho. Falei: vai, se você quer, problema seu. Ela saiu, foi, parou diante da Iracema, que era o nome da moça, parou diante dela, estendeu a mão e disse: em nome do Senhor Jesus, que morreu na cruz do Calvário por mim, que me dá autoridade nesta hora, eu ordeno que você saia dela. E saiu. Na mesma hora. Desse tamanho. Voltei para a igreja. O pastor, hoje pastor, voltou envergonhado, e eu quieto, queria encarnar nele, mas não podia. Voltei para a igreja, fui direto ao gabinete do pastor, a luz estava acesa, eu fui até lá, contei a história a ele, e ele disse-me o seguinte: irmão Celso, no dia que acontecer de novo, você não pode esquecer de uma coisa. E eu disse: o que, pastor Walter? Não se esqueça que a autoridade é de Jesus. Você estenda a mão, repreenda, mas lembre-se que a autoridade é do Senhor Jesus. A autoridade é dele. Você não tem poder, não tem autoridade. Você vai usar a autoridade do Senhor Jesus. Você pode fazer uma declaração, pode ter um formulário, você pode cantar um hino. Se você não tiver autoridade dada pelo Senhor Jesus. E como que eu consigo isso? Com oração, comunhão permanente com o Senhor Jesus. Jesus disse aos discípulos: toda a autoridade me é dada nos céus e na terra. O que sobrou para a gente? Nada. Toda a autoridade me é dada. O que sobrou para mim? Nada. Se toda a autoridade foi dada a ele, então para mim nada sobrou. Eu tenho que usar a autoridade que é dele. Quando eu estou agindo em nome dele, a autoridade pertence a ele. Então faltou fé, mas Jesus diz também que faltou oração. Faltou fé e faltou oração. Aí você olha para o texto e diz assim: pastor, eu li o texto, eu concordo que Jesus diz que faltou fé, no versículo 19, e eu concordo que ele disse que faltou oração.
no último versículo, creio que o 29. Mas o que mais que faltou? Sabe o que faltou? Faltou Jesus. Ele estava lá no monte e os discípulos estavam sozinhos lá embaixo. Faltou fé, faltou oração e faltou Jesus. Eles estavam perdidos, porque um crente que não tem fé, não tem oração, um crente que não tem Jesus, não adianta. Ele está completamente perdido, porque ele não conseguiu entender que sem fé é impossível agradar a Deus, diz o escritor da carta aos Hebreus. Sem fé é impossível ter comunhão, ou seja, usar a autoridade que é dada por Deus. E sem Jesus, aí mesmo que não consegue fazer alguma coisa. O texto anterior diz que Jesus estava lá no monte, na transfiguração, e eles estavam lá embaixo. Faltou fé, faltou oração, mas faltou também Jesus. Quando Jesus chega, o pai do menino diz: se o senhor pode, me ajuda. Era a oração dele. Jesus disse: se você tiver fé, eu posso te ajudar, tudo é possível que crê. E ele diz: eu tenho fé, mas se for pouca, aumenta a minha fé. Ou seja, ele fez uma oração e ele disse: Senhor, eu tenho fé, e eu quero que o Senhor aumente a minha fé. E em terceiro ele disse: eu quero que o Senhor faça isto. Ou seja, para os apóstolos faltou fé, faltou oração e faltou Jesus. Mas para o pai do menino, ele fez uma oração, ele disse a Jesus: eu tenho fé, e se for pouco, aumenta, e eu quero que o Senhor faça. Ou seja, ele tinha fé, oração e Jesus. Que coisa maravilhosa. As três coisas necessárias para que nós possamos ter êxito na nossa oração. Você tem fé? Você ora para usar a autoridade que Deus te deu? Todo crente: se for problema, eu coloco, chamo o pastor. Não, Jesus te deu toda a autoridade para você, porque você tem fé. Toda a autoridade do Senhor está à sua disposição, se você tiver fé. Eu me lembro, estava no gabinete pastoral, e uma missionária de uma igreja aqui de Petrópolis, não é o caso de dizer o nome dela, os irmãos conhecem, e ela encontrou uma pessoa possessa aqui fora, trouxe para uma sala aqui de dentro da igreja, pediu para entrar. O diácono Manuel Carlos tomava conta do estacionamento, deixou, ela entrou. Daí a pouco ela foi parar no meu gabinete, e ela disse: pastor, com licença, desculpe atrapalhar os estudos do senhor. E eu disse: o que foi que está acontecendo? Que honra receber você aqui. E ela disse: tem um endemoniado ali na sala, aqui na sala 8, tem um endemoniado lá. Eu falei: como é que ele entrou aqui? Foi eu que trouxe. Eu falei: como é que você, missionário, trouxe um endemoniado? E ela disse: não, é que ele está lá, mas não sai dele de jeito nenhum. E aí larguei lá, vim com ela. O rapaz batia a cabeça no chão, coloquei o pé embaixo da cabeça dele e disse a ele: toda a autoridade me é dada pelo Senhor Jesus para dizer a você, em nome de Jesus, sai dele agora. E ele ficou liberto na mesma hora. A autoridade não é sua, é dada pelo Senhor Jesus. Mas eu queria curar alguém. A autoridade é do Senhor Jesus, é o Espírito Santo quem vai realizar esta obra. Eu queria abençoar o meu filho, orando por ele. Essa autoridade é dada pelo Senhor Jesus. Toda a autoridade, disse Jesus. E se ele receber, já que ele recebeu toda, o que sobrou para a gente? Nada. Nada. Toda a autoridade me é dada, todo o poder me é dado. Então não sobrou nada para mim. Para o Celso Ribeiro Filho, nada sobrou para mim. Amém? Amém ou não amém?